Segunda parte da entrevista com Baixo Ribeiro. Baixo, antes da nossa conversa começar a ser gravada, você me falava coisas muito interessantes sobre quais são as características dessas gerações que surgiram dos anos 80 para cá e por que elas são diferentes, né, da minha, por exemplo. Queria que você falasse sobre isso. Por quê? Eu tenho um filho de 23 anos, eu acompanhei esse crescimento dele e essa transformação dele em artista, né? E eu comecei a pensar, comecei a estudar um pouco os acontecimentos que podem ter gerado todo um novo público interessado não só em artes plásticas, como interessado também em colecionismo, que vem com alguma coisa já natural do colecionador, que sabe. Eu trabalhei 15 anos com moda e nesse período que eu trabalhei pelo menos uns 10 anos com marcas de moda jovem, skate principalmente. E sempre existiu dentro dessas marcas um grande interesse em fazer, no bom sentido, mas em fazer com que o público fosse um público mais participativo, mais assim, consciente em relação ao que comprava, né? E de certa forma isso tem um lado capitalista de vamos ganhar mais dinheiro, mas tem um lado... É necessário, né? Nós estamos falando de business, né? Mas, o lucro é ético. Então, mas o que essas marcas estavam fazendo era discutindo a ética do lucro. Eu comecei a perceber que marcas, inclusive grandes, como marcas de tênis ou marcas que trabalham realmente com um público jovem e com commodities muito pesadas, muito volumosas, comecei a perceber que o pessoal estava trocando a ideia de consumo. Quer dizer, ser consumista não é legal, ser colecionador é legal. Então o pessoal começou a fazer tênis assinados por artistas, tênis que traziam alguma coisa que fizesse com que você pudesse ter 10 pares e sentir orgulhoso disso, entendeu? E não ter 10 pares e sentir um puta consumista. Sei. No mau sentido. Então eu fiquei pensando que boa parte desse espírito colecionista, ele existia nessa geração, mas ele foi ainda bombado, insuflado por todas as corporações que trabalham com esse público mais jovem. E além disso, eu acho que tem uma coisa nos anos 80 que faz com que todas as gerações que nasceram depois dos anos 80 venham com DNAs muito diferentes em comunicação, em relação à visão visão política, em relação a organizações sociais. Por quê? Porque de 83... Isso é o que marca, o que é que data o aparecimento disso? Por que se localiza em 83? Em 83... Primeiro o computador da IBM aparece, os primeiros passos da Glasnost e da Perestroika começam a derrubar as barreiras entre comunistas e capitalistas, os primeiros sinais da AIDS. Quer dizer, em 83 começa uma série de transformações que acabam lá em 89. Em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, quer dizer... O mundo, de certa forma, consolida o fim da Guerra Fria. Quer dizer, em muito pouco tempo a gente tem o fim da Guerra Fria, é muita coisa isso. Em tão pouco tempo é muito importante, são acontecimentos de peso. A AIDS se consolida como um fato popular, global, mundial, uma epidemia de tamanho absurdo. E em 89 o primeiro passo da internet é dado, quer dizer, as primeiras ligações da internet são feitas. Isso faz com que apareçam gerações completamente diferentes. Pois é. Como é que você dialoga com elas nesse campo da arte? Eu já vi que rejuvenesce, né, conviver com essa geração. Você tem cara de garoto. Né? Mas está com quantos anos? Mais um jeito, 46. 46. Eu vejo gerações muito interessadas em artes visuais, em artes plásticas. E que tipo, especificamente? Eles têm alguma preferência mais acentuada? Não, mas eu tenho a impressão de que ninguém tem tanto interesse, tanto deslumbre com arte virtual. As
pessoas realmente gostam mais da arte material. Perfeito. Eu acho que isso é a única, talvez a única indicação prática que eu vejo, assim. Mas o que eu acho interessante é que, de certa forma, as artes visuais, elas discutem visão. E eu acho que hoje, as gerações anteriores, a minha geração, a sua geração, precisa discutir com as novas gerações visões de futuro. Eu acho que, de certa forma, a visão de futuro, ela pode ser dada, ela é primeiramente discutida de uma maneira mais intuitiva e mais sensorial através das artes visuais. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma conversa sobre visão de futuro, sobre o que a gente pode perceber junto gerações sobre o futuro. Eu queria que você terminasse a nossa conversa dando um recado aí ao mais jovem, à faixa mais jovem que frequenta a tua galeria. Tem quantos anos? Tem 15? Adolescentes. Né? Por que elas devem ir até lá? O que elas vão ver? Olha, eu acho que ali a gente está exatamente conversando sem tanta intelectualização do assunto. A gente está conversando de uma maneira muito sensível, entendeu? Muito intuitiva, através de símbolos visuais, através de enfim, é uma conversa visual, uma conversa sensorial mesmo. Você Quem entra aparece dentro... vira frequentador? Geralmente. Geralmente Porque, assim, o que eu acho que acontece, primeiro, a galeria muda, a cada exposição ela muda completamente a feição. As paredes são pintadas, os artistas trabalham as suas obras em instalações, quer dizer, você entra dentro da cabeça dos artistas de uma maneira que, em geral, nas galerias tradicionais não No momento, acontece. para concluir, o que se vê lá agora? Agora a gente está vendo uma exposição do Chivits, que é um artista que vem do grafite e que está mostrando pinturas e fotografias, mais a própria sala, que é uma sala pintada, se transforma numa instalação. Silvana Mello, que é uma artista mais intimista, ela tem agora uma filhinha de 1 ano, então ela está fazendo só bordados, então são peças bordadas. E o Felipe Lopes, que é um fotógrafo que tem uma visão muito especial, muito específica sobre a cidade de São Paulo e os seus prédios. Ele tira a fotografia, depois ele corta em pedaços e retransforma essas fotografias, inclusive na parede da galeria. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Conversamos com Baixo Ribeiro, um dos fundadores da Choque Cultural. Também em veja.com, conheça fatos divertidos da história recente do Brasil no Baú de Presidentes.